Olá meninas e meninos, vim fazer uma videoaula para vocês sobre automaquiagem, tá? Não fiz uma pele muito carregada, fiz uma pele leve, tá? Que é aquela pele que a cliente pode sair na rua que não ficou nada muito marcado, tá? O vídeo ficou comprido por quê? Porque eu fui falando sobre as dúvidas que geralmente eu escuto em sala de aula, para que assim possa ajudar vocês. Atenção em cada pincel que está sendo usado nessa automaquiagem, porque assim vocês podem pegar aquela lista que foi passada para vocês lá no início das aulas e poder gravando na mente de vocês os tipos de pincel que a gente vai usando durante a maquiagem, que é a dúvida frequente de todo iniciante. Beleza? Então, espero que gostem. Vamos ao vídeo? Vim aqui de cara limpa para a gente começar a fazer uma automaquiagem. Já vim com a sobrancelha pronta, porque a sobrancelha é um processo que demora um pouco, então eu preferi já deixar ela pronta. Já vim já com a pele limpa e hidratada. Vou mostrar para vocês a água micelar que eu usei, que foi essa aqui da Nivea. Essa daqui é micelar, solução de limpeza 7 em 1. Gosto muito dela, tá? E usei hoje o hidratante facial da Nivea também. Esse aqui. E vamos para a maquiagem? Eu vou começar pelos olhos. A sobrancelha já tá feita. Eu vou usar um pincelzinho para eu passar o corretivo na pálpebra, pra gente começar a fazer a maquiagem. Vou usar de início a camuflagem da Maquiê, mas pode ser o corretivo que você tiver em casa, tá? Na pálpebra é bom um corretivo mais claro. Por que mais claro? Porque quando a gente passa um corretivo mais claro na pálpebra, ele potencializa a nossa sombra, tá? Se você passar um corretivo mais cor da pele, ele não vai potencializar a sua sombra. Esse que eu uso, que eu não fico sem, é da cor Vanilla, tá? A pessoa que tem a pele negra, ela vai fazer essa pergunta. Aí bota um tomzinho mais claro que o dela, tá? Pode ser o diluidor que você tiver aí em casa da sua preferência. Esse daqui é um diluidor bem baratinho. Uma gotinha apenas, ok? Vou pegar esse pincel aqui da Macrylan, é o B116. Pode ser com esponjinha para quem gosta de esponjinha, mas o pincel que eu vou usar vai ser esse aqui. É o pincel cônico. Ele é específico para essa área. Você bota ele aqui, olha, ele te facilita por causa dessa pontinha. Então ele entra aqui perfeitamente. E nessa parte aqui das nossas olheiras ele também faz esse trabalho. Essa parte toda do nosso rosto, ela é uma parte bem delicada. Então a gente dá pequenas batidinhas para que o produto possa assentar, entendeu? Nada de esfregar, arrastar. Arrastou, você está tirando o produto. E assim não. Dessa forma você vai colocar, depositando devagarzinho. Meninos, depois de passar o corretivo um pouquinho mais claro nessa área, no meu caso eu usei o camuflagem Vanilla da Maquiê, eu venho com um pó e passo nessa região da pálpebra. Pra quê e por quê? Para ele selar o corretivo. Se você passar a sombra em cima do corretivo que ainda está molhado, vai manchar. Então, muitas das vezes as pessoas não conseguem esfumar devido a isso. E quando a gente passa o pó, ele já selou essa região. Vamos passar o pó? Eu pego um pincelzinho desse daqui. Esse pincel é de aplicar sombra. E venho selando a minha pálpebra.
Meninas, por que eu não indico passar, meninas e meninos, né? Por que eu não indico passar essa região da nossa pálpebra, passar com o pincel língua de gato? Pra quem não sabe qual é o pincel língua de gato, é esse aqui. Por que eu não recomendo passar com ele? Porque ele é de cerda dele é bem fininha e ele traz muito produto. No que ele traz muito produto, fica muito molhado, depois você não consegue tirar. Então, se você só tiver ele para passar, beleza, passa, mas passa pouquinho e passa a esponjinha para poder esfumar esse produto na pálpebra. Ou esse pincel, como eu falei, que é o cônico, ou esse daqui, que é um Xing Ling, ele não tem numeração. Tá? Você encontra em qualquer lojinha de maquiagem. Eu adoro ele para essa região e até aqui para as olheiras também. Um pincelzinho que eu vou pegar aqui é o 015 da Vult, que é esse aqui. Também tem um A27, que eles são super parecidos, e tem o 133 da Dye Makeup. Tá? Aí vai do que você tiver na sua casa. Vou pegar agora uma paleta de sombra da Ludurana, que é super hiper pigmentada. Vou pegar o laranjinha, tá? E começar o meu esfumado. Não precisa você pegar o pincel e fazer um buraco na sombra para que ele pigmente na sua pálpebra. Nós temos a pálpebra fixa, que é essa aqui abaixo da sobrancelha, e temos a pálpebra móvel, que é essa que se move, que é a abertura dos olhos. Isso é importante saber. Nós vamos pegar um pouquinho de sombra, como? Assim, dessa maneira. É o suficiente para que essa sombra venha pigmentar. Então, nós vamos primeiro depositar a sombra, correto? Para que assim ela pigmente. Não precisa ficar pegando a sombra e passando milhões de vezes o teu pincel e passar milhões de vezes na sombra, porque quando você faz isso, você vai acabando com essa sombra. E não é isso que vai pigmentar. Você tem que ter paciência. Vou pegar mais um pouquinho. E vou depositando. Só depositando. E espalhando. Ok? Olha como ele pigmenta bem. Agora, já vou passando do outro lado. É bom que você faça um olho e já vai fazendo o outro ao mesmo tempo. Por que eu tô falando isso? Porque tem alunos que me perguntam, professora, faço primeiramente um olho todo para depois fazer o outro? Tá? Porque em sala de aula eu sempre faço metade de um rosto e deixo a outra metade para alguém fazer. Tá? Então todo mundo acompanha isso e depois todo mundo vai tentar reproduzir. Então surge muito essa dúvida. Estão vendo que está pigmentando bem? Essa marca é uma marca super baratinha de maquiagem. Eu só tô dando batidinha, não tô fazendo movimento de vai e vem, movimento de bolinha, tá? Tô só depositando essa sombra. Depositei, agora eu vou entrar um pouquinho com ela, tá? Porque aqui hoje eu só vou usar 2 sombras. Agora eu tô fazendo um movimento de vai e vem. Muito leve. Pega no pincel sempre aqui.
Quando você pega no pincel aqui no final, você deixa a sua mão com leveza, tá? Esse negócio de pegar o pincel aqui não é lápis, não é caneta, você não está escrevendo. Então pega aqui. Sei que tem muita gente que não tem essa leveza na mão, mas com o tempo você vai pegando essa leveza, tá? Aqui nós estamos fazendo uma make para iniciante. Então, a gente vai aprender tudo do início, certo? E eu estou passando tudo na minha pálpebra fixa e entrando um pouquinho aqui para verificar arredondado. Meninos e meninas. Por que eu sempre falo meninos e meninas? Porque eu tenho alunos também. Meninos também. Então, preciso falar sobre eles. Aí agora, com o que ficou aqui, a gente vai tirar essa marcação, tá? Eu venho na bordinha do laranja que restou, que eu estou vendo que não está esfumado, e vou fazendo um movimento de vai e vem para que ele retire essa marcação e se torne um leve esfumado, tá? Venho do outro lado e faço a mesma coisa. Não peguei mais sombra. E assim já dá pra ver que ele deu uma leve esfumada, levando até a sobrancelha. Agora, que sombra eu vou usar? Sempre vou falar nas minhas aulas. Marrom. Adoro marrom. O marrom vai estar sempre comidinho nas paletinhas, tá? Porque o marrom é uma cor que ela é usável em qualquer ocasião. Nós vamos encontrar clientes que não gostam de maquiagem, tá? Tá fazendo uma maquiagem porque tá sendo uma madrinha de casamento, ou é a sogra, ou é a mãe do noivo, entendeu? E essas pessoas às vezes não estão acostumadas, não gostam de maquiagem, então elas são praticamente obrigadas a fazer uma maquiagem para aquele dia maravilhoso, tá? Então essa cliente vai sentar na tua cadeira e é uma cliente que não gosta de maquiagem, ela está sendo obrigada a fazer. Então, quando eu falo assim, às vezes em sala de aula, logo que a pessoa se assusta, então eu não vou ter clientes só que gostam de maquiagem? Sim, é isso que vai acontecer, porque existem pessoas que chegam lá e falam que gosta e que deixa de gostar e pronto, você faz. E tem outras que não. Então, você tem que pensar no perfil da tua cliente, conversar com ela do que ela gosta mais ou menos. Você é que vai entender da maquiagem, mas precisa respeitar, você precisa agradar aquela tua cliente. Agora a gente vai pegar o pincel de depositar sombra, tá? Eu vou pegar esse meu aqui, é o W906, e vou pegar a sombra marronzinha da paleta e começar a depositar com muita paciência. Depositando com todo amor e carinho. Só dou uma triscadinha na sombra e trago de volta. E vou fazer esse movimento meio arredondado que é só da pálpebra móvel, tá? E venho no outro também. E vou depositando. Gente, aqui eu só tô usando duas sombras, marronzinho e laranja. Dou uma conferida no espelho com os olhos abertos para ver como é que tá ficando, tá? Para que a gente deixe um olho igual ao outro, na mesma proporção e na mesma altura.
Meninas e meninos, às vezes a gente tem, é estranho falar, né? Tem gente que se assusta, a gente tem um olho mais alto e um mais baixo. Então, na hora de maquiar, a gente presta atenção nisso. O olho que é mais baixo, a sombra vai ficar mais baixinha, então a gente aumenta ela um pouco para que chegue ficar parecido um com o outro, tá? E aqui ficou o quê? Uma marcação. Agora a gente vem com a pontinha do pincel e ali no marrom e leva ele para dentro do laranja. Um movimento de vai e vem. E você retira a marcação. E o marronzinho vai subindo, mas ele com muita leveza, sempre pegando na pontinha do pincel. O marronzinho vai subindo e mesclando com o laranja. Um movimento leve e você vai esfumando. Esse é o segredo do esfumado, paciência. Você pode esfumar com o outro pincel. Esse pincel não é pincel de esfumar, tá? Esse pincel é pincel de aplicar sombra. Porém, nesse caso, fazer um leve esfumado com ele, tá? Tô depositando mais um pouquinho aqui, que eu acho que não estava tão bem depositado. Agora eu vou usar o meu delineador em gel, tá? O meu da Inglot é o 77, mas pode ser o delineador que você tiver aí em casa. A gente vai pegar o pincel chanfrado, tá vendo? E a posição que eu pego é essa. E depois mudo a posição. Eu não vou fazer olho do gatinho, tá? E outra dúvida que surge das alunas é, a gente está falando de diluidor e está falando de delineador em gel. Quando o delineador tá novinho, ele fica bem molhadinho. Esse daqui, que é da Inglot, ele fica grosso muito rápido. Fica duro, na verdade. Então, sempre que for usar ele, vai ter que botar uma gotinha. Agora, nem todo delineador precisa de diluidor, tá, gente? Terminei essa parte. Agora, vou aplicar de novo com o meu pincel cônico. Eu vou aplicar a minha camuflagem da Maquiê, que é o Vanilla. O Vanilla, ele é um pouco amarelado. Sim, vou aplicar antes da base. Eu não vou fazer iluminação nessa maquiagem. A gente faz a iluminação, a gente faz após. Passei nas minhas olheiras, ok? Nesse movimento. Como se fosse um triângulo. Pegar minha base. Eu vou usar a base da Mary Kay, tá? Não estou fazendo comercial, mas é uma base que eu gosto muito. E o custo-benefício não é tão alto. Venho com o pincel cônico novamente e vou depositando. Essa hora que a gente deposita, não arrasta a base, a gente deposita. A base e o corretivo são para ser depositados. No que você arrasta, você faz uma briga. Coloca e retira produto. Tá gastando teu produto, tá? Eu gosto de passar com esse pincel nessa região aqui das olheiras.
Ou com o meu pincel kabuki, que ele é arredondado, também dá. Mas eu tô passando assim porque eu quero mostrar pra vocês para que serve cada tipo de pincel que foi pedido na lista. E agora eu venho com o meu pincelzinho kabuki arredondadinho e eu faço assim, ó. Escolho um lado só e eu vou aplicando, dando leves batidinhas. Dá impressão com as batidinhas até que tá machucando, né? Mas não é. Outra coisa, é uma dúvida que muita gente tem, que muita pergunta sobre isso. Arrasta pro pescoço ou não? Sim, arrasta pro pescoço. Até na orelha a gente tem que passar, tá? Por quê? Porque muitas das vezes essa região é clara, ela tem outra cor. Então tem que ficar com uma cor uniforme. Então a gente desce com ele. E o movimento é de dentro para fora, sempre. Nunca de fora para dentro, tá? Por que tem que passar na orelha? Porque também é uma região que muita gente que usa cabelo solto direto não pega sol, então ela dá outra cor. Você faz uma noiva, uma madrinha, você faz um penteado nela e depois dá pra ver a diferença quando você passou a base. Dá diferença? Dá. Dá uma diferença enorme. Agora a gente vai passar o pó para selar a pele, tá? Eu vou pegar meu pincel de pó, esse é o da Dai Makeup, é o F01. Peguem o que vocês tiverem aí. Eu faço assim, que é pro pó não tá derramando demais. E vou espalhando, vou selando a pele. Meninas, por que é necessário passar o pó? Para selar a pele e assim fixar, para que fique mais tempo, que essa pele dure muito mais, tá? Então, agora nós vamos fazer o contorno em pó. Por enquanto, o iniciante não deve fazer o contorno em creme, tá? Porque o contorno em creme, ele, se você errar, não vai dar para consertar, vai ter que retirar tudo. Então, por enquanto, aprende a fazer com pó e depois a gente aprende a fazer com o contorno em creme, tá? Vou pegar esse pincel aqui chanfradinho, que ele ajuda a gente a fazer esse contorno. Meu pó aqui da Fit Me, da Maybelline. Parece escurão, porém, pega só um pouquinho. Aonde que é o contorno? Você põe a mão e sente aonde tem uma profundidade. E qual a intenção do contorno? A intenção do contorno é afinar o rosto. O rosto mais perfeito que tem é o oval. Então a intenção sempre é de deixá-lo mais nessa vibe, né, de rosto oval. Eu pego aqui ao término da minha costeleta e venho descendo, que é onde eu senti a profundidade do meu rosto. Eu não estou esfregando, eu estou dando batidinha, tá? Para concentrar o produto e não retirar o que eu tinha colocado embaixo, que é a base e o pó. Levar até onde eu devo levar meu contorno. Meu contorno eu devo levar até assim, ó, conta 2 dedinhos antes da boca, tá? Se você levar ele muito até a boca, o que é que ele vai parecer? Ele vai parecer aquela boca de peixe. Hoje estou vendo muito pessoal usar isso, mas eu estou ensinando aqui a maneira correta e não a maneira que estão usando por aí. Agora eu vou usar o meu blush da Costal, vou usar esse aqui, o bronze. Essa corzinha aqui é para pele negra, tá? E vou dando
leves batidinhas. Contorno, maçã do rosto. Aqui que a gente aplica. Esse meu pincel é chanfradinho, meio gordinho, tá vendo? Amo esse pincel, gente, mas esse pincel não é de marca alguma. Na moda aí que tava do unicórnio. Eu não entrei na moda não, mas quando eu vi esse pincel, gostei muito. Vou pegar meu pincel novamente, chanfrado. E vou passar nessa parte aqui de baixo. Vamos fazer o acabamento. Meninas, uma dica muito importante. Quando passar o delineador em gel, vem deslizando para lá e para cá. Isso já vai dando uma leve esfumada nele. Agora nós pegamos um pincelzinho lápis, que é esse aqui. Ou um pincelzinho mais achatadinho, que é esse aqui. Da marca Elan, tá? Pegamos um pouquinho da sombra e vamos dar uma leve esfumada nas bordas do nosso delineado. E o que a gente faz com isso? A gente está selando aquele delineador. Ele vai durar mais tempo. Pode chorar que não vai escorrer. E quando a gente passa, outra coisa iniciante faz muito é passar lápis ou delineador em gel, né? Que isso vai da preferência de cada um. Passar muito dentro da linha d'água. Quando você passa muito dentro da linha d'água, ele não fixa muito tempo. Então ele tem que passar. Você pode passar dentro e fora. Interno e externamente. Isso vai aumentar os olhos também da tua cliente. Tá? Pro contorno do nariz. Eu tenho esse pincelzinho aqui, ele é meio chanfradinho. Ele é de sombra. O que que eu faço? Eu só deixo ele para fazer o contorno do nariz. Porque eu não corro risco de quando eu tiver passando na minha cliente, ele não tá sujo de outra sombra. E eu ter que retirar, passar a base novamente naquela minha cliente, tá? Da onde começa o contorno? Ele vem daqui da pontinha da sobrancelha e desce, tá? E a gente dá uma fechadinha nele aqui, ó. Quando a gente fecha ele, a gente dá a leve impressão de que o nariz está empinado. Esse meu lado aqui tem mais luz, então esse lado aqui tá criando uma sombra maior. Tá vendo? Sem a luz dali, a gente consegue ver o contorno melhor. E aqui eu tenho tenho luz, mas aqui eu tenho mais, tá? Então dá leve impressão que só tá contornado um lado, mas tá os dois. Não precisa fazer um contorno muito forte na tua cliente. Na tua modelo você pode, porque a modelo tem a diferença entre a modelo e a cliente. A modelo, ela tá ali, você vai fazer o que você quiser. Então, para fotografar, você precisa de botar bastante para que apareça. Mas a tua cliente não, tá? Se você botar muita coisa no nariz ou um contorno muito forte, ela vai reclamar. Porque ela é uma pessoa que vai sair por aí, pode encontrar outra. O que eu falo muito na aula é uma pessoa comum, uma pessoa normal. E que não gosta muito de maquiagem, tá se maquiando porque é um evento. E alguém apontar pra ela, dizer que tem uma mancha marrom aqui ou no nariz,
ela vai chiar, vai reclamar, vai se sentir mal, entendeu? Então, para evitar, agora eu vou passar o iluminador. Então, pessoal, eu gosto de passar o iluminador nas têmporas, na pontinha do nariz, no arco do cupido. Isso aqui se chama arco do cupido, porque na hora que a gente passa o batom, o lábio fica mais desenhado. Um pouquinho no queixo, se o queixo for muito alongado, não passar muito, só um pouquinho. Eu não gosto de passar na testa, nem nessa região, tá? Se o nariz for um nariz com um ossinho aparente aqui em cima, no que você passa o iluminador nessa região, ele vai mostrar, vai evidenciar aquilo ali da tua cliente. Então, eu evito. Eu gosto de passar só na ponta do nariz, tá? Se o nariz for longo, ele vai alongar ainda mais. Parece que vai entrar em evidência só aquela iluminação nessa região. Então, eu evito. Passa um pouquinho aqui. Quando tem um nariz perfeitinho, a gente sobe um pinguinho de nada. Mas eu não gosto de passar na testa. Por que eu não gosto de passar na testa? Porque me dá a impressão de que a cliente está suada. Com poucas fotos que ela já for tirar, dá essa impressão, tá? Mas é uma coisa que eu não gosto. Quem gostar, faz, certo? E também devemos iluminar o ponto alto da sobrancelha, tá? Pega um pincelzinho de sombra comum, eu tô limpando esse meu, que é aquele que eu usei, aquele da Macrylan. Pegando um pouquinho de iluminador e tô iluminando essa região aqui, o ponto alto da sobrancelha. Ok, meninas, pele pronta, agora nós vamos para quê? Para os cílios. Tá aqui os cílios. Esse é o G800. Ora, então ele é com uma partezinha menorzinha, a gente bota ele, é o canto interno. Vê o tamanho que é e corta ele, tá? E eu pego ele dessa maneira. E coloco sem pensar. Colado meus cílios. E olha que ficou outra criatura, né? Gente, que diferença o cílio faz. E tem gente que diz que não. Uma coisa que eu faço muito com a cliente é insistir para colocar um cílio dela. Não precisa ser desse tamanho, tá? Aí você tem que respeitar o gosto, o perfil da tua cliente. Você tem que conversar com ela. Você tem que conversar com a tua cliente para saber do que ela gosta, para você respeitar ela. Assim vai fazer com que ela confie em você. Não vai exagerar, botar uma maquiagem exagerada numa pessoa que não gosta, vai botar glitter numa pessoa que não gosta, não é o perfil dela. Então você tem que respeitar o perfil da tua cliente, tá? Eu gosto de cílio grande, cílio cheio, então coloquei esse daqui que é o G800. E para cliente a gente tem que ter cílio pequeno, cílio médio e cílio grande, cílio cheio, tá? E aí a gente vai conversando durante a maquiagem, enquanto você tá maquiando, ela tá com o olho fechado, vai conversando com ela de que tipo de cílios ela gosta. Vai existir cliente que vai dizer que não gosta de cílio. E de imediato ela já vai recusar a colocar. Mas eu insisto um pouquinho, mostra assim um lado com cílios e o outro lado sem cílios. Ela termina cedendo. E aí você bota uns cílios mais natural possível na cliente que tem medo, tá? Voltei já com os cílios colocados e tinha acabado a bateria da câmera. Esqueci de falar para vocês para usar a máscara de cílios um pouquinho na parte de cima. Eu uso essa daqui da Maybelline.
A gente põe um pouquinho antes de colar os cílios para unir eles. E depois, na parte de baixo, só dos nossos cílios mesmo, evitar um pouco de colocar nos cílios postiço, tá? Para ele ficar mais natural. Quando a gente coloca, parece que meleca muito e fica menos natural. Tá bom, meninas? A pessoa agora tá se sentindo gente. Porque, nossa, como a maquiagem faz uma diferença, né? Meninas e meninos, espero muito que vocês tenham gostado, tá? Dessa videoaula. Não sou acostumada a estar fazendo vídeo, mas a gente pula obstáculos para poder ajudar os nossos alunos à distância. Espero que tenham gostado. Que Deus abençoe a vida de vocês.